Reforma agora é a nossa série de outubro e um pouquinho de novembro também. Nós vamos pegar as 2 primeiras semanas de novembro. Semana passada a gente acabou fazendo num formato mais simples, mas cumprimos com o cronograma. Nós falamos sobre Cristo Jesus sendo o trabalhador mais eficiente. Aí agora a gente vai tratar um pouco sobre graça, o preço a ser pago. Você pode reparar que o nosso Ministério de Comunicação, com muito carinho, tem feito, olha só o detalhe, hein, gente? Tem uma arte para cada subtema. Então, você tem a reforma agora, o título, você tem o tablet com a imagem dos reformadores. Eu não sei se você sabe, essa imagem, essa estátua, que um dia eu vou ver, né? Ela fica em Genebra, na Suíça. Então, essas estátuas, elas celebram a vida dos reformadores, e um deles ali é o Calvino, né? Que é, digamos, o pai da teologia reformada que chegou até as igrejas presbiterianas, certo? Ele é a base fundamental, digamos assim, humanamente falando, da reforma, pelo menos em relação às igrejas presbiterianas. E várias outras denominações reconhecidas como reformadas. Olha só que legal, graça, o preço a ser pago, nós temos estudado sobre os 5 solas da reforma, nós temos tratado desses assuntos, escolhido algumas passagens para representar o que foi o retorno da reforma protestante a essas doutrinas basilares. Doutrinas, apesar do nome ser muito impopular nos dias de hoje, a doutrina bíblica é algo bom. Doutrina não é algo ruim. Doutrina é algo bom. Doutrina teológica, formada por movimentos teológicos, ela é uma formulação a partir das Escrituras. E como toda formulação, ela pode ser dita de maneiras diferentes, ela pode ser construída de maneiras diferentes. Não há nenhum problema em relação a isso. Porque ela não é a própria escritura sagrada, por assim dizer. As doutrinas saudáveis, essas formulações teológicas, elas emanam da palavra de Deus, mas elas não são a própria palavra de Deus. Por isso você pode mexer. Eu aqui não gosto, por exemplo, nos nossos encontros de adoração, eu não gosto de trazer paráfrases. Há Bíblias que são traduções. A gente utiliza traduções. Eu, particularmente, na Peniel, utilizo a Nova Versão Internacional, que é uma versão que eu acho muito acessível para a maioria das pessoas. Mas há outras traduções também, para o português, que acabam gerando várias versões. Mas são versões de traduções das Escrituras, certo? Mas existem também aqueles livros que são paráfrases. Ou seja, ele pega o sentido mais geral, ou ele pega o sentido interpretativo de uma determinada passagem, e ele acaba botando essa interpretação, não com as palavras da tradução, mas montando a frase de uma maneira que ele acha, que o autor, que quem parafraseou, acha que vai soar melhor aos ouvidos, ou que vai ser mais inteligível. A tradução não tem esse luxo. A tradução, ela precisa ser a mais próxima do texto original do qual ela foi copiada, certo? Por que eu estou falando isso? Porque as doutrinas da reforma protestante são formulações de homens apontando para as Escrituras. São formulações de homens de Deus, homens que foram movidos pelo Espírito Santo. A reforma protestante foi um movimento enorme que aconteceu na Europa, a gente já conversou sobre isso, mas não deixam de ser, e nunca vão deixar de ser, doutrinas, escritos, formulações de homens, ou seja, não é a própria Escritura.
Tanto é assim que nós podemos trabalhar, nós podemos parafrasear, nós podemos fazer uma série de coisas. Tanto é assim que, por exemplo, os herdeiros de Calvino, né, aqueles que se chamam de calvinistas, escrevem vários e vários livros tratando de tudo aquilo que Calvino disse. Ora, se Calvino disse, para que escrever alguma outra coisa? Se escreve outras coisas, porque sempre há uma maneira de tornar mais clara a doutrina, de descobrir um novo enfoque, uma nova ênfase. Enfim, meus irmãos e amigos e visitantes, a Reforma Protestante é um movimento importantíssimo que você não pode deixar de estudar. E agora a gente vai ver esse pilar, a graça, o preço a ser pago. Mas como a gente tem feito nessa série de mensagens, primeiro eu queria falar um pouco para você da mensagem dos nossos dias. Uma das coisas que sempre me incomodou nas discussões teológicas, às vezes entre pastores, muitas vezes entre membros de igreja, muitas vezes se move todo um esforço para debater uma série de assuntos que muitas vezes não são os assuntos mais urgentes de agora, do momento. São pessoas que remontam duelos lá do concílio, dos primeiros concílios, que remontam duelos lá com antigas batalhas. Nos Estados Unidos tem um evento onde eles comemoram uma vitória na Guerra Civil. Na Guerra Civil, norte contra sul dos Estados Unidos, e aí eles remontam para a celebração da data a batalha. Então eles se vestem como soldados da época, pegam armas da época, e eles fingem que estão... Ou seja, eles tentam encenar uma batalha que já aconteceu. Às vezes eu tenho essa impressão na igreja, a gente fica tentando reencenar uma batalha que já aconteceu, quando tem uma na nossa frente acontecendo, e a gente pode utilizar, como diz o subtema, o subtítulo dessa série, nós podemos usar verdades antigas para transformar vidas hoje, para esclarecer a sua visão, para trazer mais esclarecimento para a sua visão, para iluminar o seu caminho. E isso é muito importante. Então, nos nossos dias, eu queria destacar uma coisa, um movimento que acontece principalmente na internet, aliás, fundamentalmente ele acontece na internet, que é o cancelamento, a era do cancelamento. Deu um probleminha ali, eu vou voltar naquelas passagens, tá bom? A era do cancelamento. O que é a era do cancelamento? A era do cancelamento se trata de poder. A era do cancelamento é um movimento na internet que não tem cabeça, ou seja, você não vai ver um rosto à frente desse movimento. É simplesmente a própria população que se move na internet para cancelar uma pessoa. Começou com empresas. Você tem cancelamentos gospel, né? O cancelamento de membros de igreja que se ofendem com alguma declaração de uma empresa de perfume, empresa de alimentos, qualquer tipo de empresa, e resolve cancelar a empresa. Eu não vou cancelar a assinatura da Netflix, vou cancelar a assinatura daquele produto ou daquela empresa. Então, isso é um cancelamento, que é, eu acho que o que você disse me fere vários do meu grupo, e eu quero uma reparação, então eu não vou comprar mais nada de você, eu não vou te apoiar. Existe o cancelamento secular, digamos assim, que funciona da mesma forma. As pessoas se sentem ofendidas pelo que uma empresa dizia, por um grande movimento dizia, ou uma instituição, ou um poder estabelecido, e eles resolvem se mover para cancelar, ou seja, falar mal, fazer propaganda que seja danosa à imagem da empresa, expor a empresa, e por aí vai. De empresas, passaram-se a cancelar e expor artistas e celebridades. Então, você tem aí uma lista enorme de pessoas, de celebridades que são canceladas. Anitta já foi cancelada. Agora eu soube que um ator da Marvel que fez o filme dos Vingadores foi cancelado. E eu fiquei impressionado com porque ele era um dos mais queridos, um dos atores mais queridos dos filmes da Marvel.
e do dia para a noite resolveram cancelar ele. Então começaram a bombardear as redes sociais dele de acusações e por aí vai. E não sobrou para ninguém. Aquela Gabriela Pugliese, que é uma youtuber muito influente, já foi cancelada 2 vezes. Uma porque fez uma festa no meio da pandemia, lá no começo da pandemia. Hoje todo mundo faz festa. Mas no começo da pandemia, você sabe que o vírus, ele tinha mais, ele estava tímido ainda, estava chegando no Brasil e tudo mais. Então, precisava se tomar mais cuidado, porque esse vírus podia ganhar coragem através das festas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já está acostumado com o vírus já se acostumou com a gente, dá para fazer festa. Eu estou sendo irônico, tá? O que eu estou tentando dizer é que cancelaram a Gabriela Pugliese para festas que ocorrem hoje sem o menor problema. Mas ela foi cancelada, se não me engano, mais de uma vez, enfim. E passaram-se a cancelar também agora anônimos. Então tem um homem chamado Emmanuel Cafferty, americano de descendente de latino-americanos, se não me engano, porto-riquenho. Esse Emmanuel Cafferty fez uma grande celebração com a sua família quando ele conseguiu, segundo ele, o melhor emprego da sua vida. Então ele ia ser uma espécie de supervisor de tubulações subterrâneas, de instalações subterrâneas. Então ele passava de 8 a 12 horas, todos os dias no seu trabalho, mas ele tinha tudo que um imigrante provavelmente não teria, luxos que ele não teria normalmente. Aposentadoria, plano de saúde, ganhando muito mais do que ele sonharia ganhar, sem graduação, sem estudo. Enfim, ele conseguiu o seu sucesso, a sua chance na carreira profissional. Para sustentar suas 3 filhas, ele também tem netos, um homem casado. Um determinado dia, depois de um dia estressante de trabalho, muito pesado de trabalho, ele pega a sua caminhonete branca, uma caminhonete da empresa, e resolve ir para casa, e aí ele pega a estrada, pega a rua, indo em direção à sua casa e para num semáforo. E ele tem um hábito de fazer isso aqui, ó. Estalar os dedos de uma das mãos quando ele está muito estressado. É um tique dele. E ele coloca um dos braços para fora da sua caminhonete, parado no semáforo, o carro parado, e ele fazendo isso aqui. E aí alguém grita com ele, chamando a sua atenção. Quando ele olha, é um sujeito num carro mais baixo, com um celular apontado para ele. E esse celular apontando para ele, e ele dizendo assim, você vai continuar fazendo isso? Você vai continuar fazendo isso? E ele pensou assim, talvez seja um cara que eu fechei e não vi no trânsito, e agora ele me alcançou, parou no semáforo e está me acusando. E ele ficou sem saber direito o que fazer, sem saber direito o que dizer, e continuando a fazer esse movimento aqui. E ele foi para casa. Quando ele chega em casa, não dá 2 horas, o nome dele está espalhado pela internet. A tal da pessoa publicou no Twitter e mostrou esse gesto dele encarando como um gesto racista. E, de fato, tem alguns movimentos supremacistas minoritários que fazem esse gesto como um gesto de supremacia branca. Só que isso é raríssimo, isso não é o senso comum. O senso comum é que isso aqui é ok. Pelo menos nos Estados Unidos, você fez isso aqui, é ok. E no caso dele, nem isso era. Ele só estava estalando os dedos. Mas aí o estrago já tinha feito. A notícia se espalhou e em 5 dias a empresa o demitiu sem aviso prévio e sem rendimentos. Um homem no trânsito, com uma câmera, fez uma acusação e dobrou uma empresa privada a acusação dele. Não houve julgamento, não houve tribunal, não houve absolutamente nada. O que é isso? Disputa por poder. Por que eu estou falando que cancelamento se trata de poder? E a nossa era, que é uma era de muito ressentimento, muita luta contra o que está aí, muita luta contra as instituições, muita luta contra toda essa porcaria que está aí, toda essa corrupção. Esse tudo que está aí é um jeito de dizer que as pessoas estão insatisfeitas com a forma como a justiça é administrada. Então elas tentam compensar.
Como que elas tentam compensar? Eu vou compensar a injustiça procurando justiça. Como é que eu vou fazer isso? Linchamento público. Linchamento público da empresa, linchamento público do artista, linchamento público do atleta, linchamento público da celebridade, linchamento público de um anônimo. Então, o que começou como um movimento de expor alguma coisa, alguma injustiça de uma grande instituição poderosa, se transformou numa espécie de caça às bruxas. Inclusive, se você não se manifestar em determinados assuntos, você também pode ser cancelado. E assim acontece. Ah, por que você falou da direita, mas não falou da esquerda? Aí o pessoal cancela você na internet. Por que você falou da esquerda, mas não falou da direita? Ou da direita não falou para a esquerda? Te cancelam na internet. Você tem que o tempo todo, você é pressionado a se juntar à turba para botar fogo na casa da bruxa. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui agora. Se você é o que eles chamam de isentão, você também é condenado com o restante das pessoas. Isso está criando um clima muito estressante, um clima de perseguição, que parou de ser uma brincadeira de internet. Eu acho que você vai se lembrar do que as pessoas chamavam de trolls. Trolls eram aquelas pessoas na internet que entravam nos comentários e ficavam xingando, ficavam ofendendo. Não, a coisa ficou mais séria. Agora não é só um cara atrás de um computador. Agora é todo um movimento de pessoas que pressionam a sociedade a tomar atitudes, fazendo com que gente muito graúda e importante comece a mudar o discurso. Gente, o que é que a Bíblia vai dizer? Eu tenho 3 passagens para mostrar para você em Provérbios, antes de ir para o nosso ponto em questão. Eu queria só mostrar para você como a Bíblia ela é muito contra a cultura nesse segmento, nesse ponto. Sabe o que a Bíblia diz quando gente ressentida resolve ou consegue ter poder e percebe-se com poder? Acontece isso aqui, ó. Provérbios 30, 21, 23. 3 coisas fazem tremer a terra, e 4 ela não pode suportar. O escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa, e a escrava que toma o lugar da sua senhora. Como assim? Você está dizendo que uma serva não pode se tornar superior a uma senhora? Eu sabia, a Bíblia é opressora mesmo. Está dizendo que o escravo não pode se tornar rei. Não. Até porque quem escreveu esse provérbio provinha de um povo, o povo judeu, que por sua vez já foi chamado de povo hebreu, e que era escravo. O que ele está dizendo é o seguinte, algo faz tremer a terra, e 4 coisas ela não pode suportar. O escravo que se torna rei. Ele está falando do escravo que se ressente do rei e finalmente ganha poder. Porque a Bíblia vai falar muito sobre reis sábios, reis pacientes, reis misericordiosos, mas quando alguém que está numa posição de submissão acha que tem poder sobre quem manda, boa coisa não sai. O insensato farto de comida. O insensato pensa e faz insensatez, mas tem um momento que ele está muito ocupado, que é quando ele está caçando comida. Quando ele está caçando comida, ele pelo menos está fazendo algo útil, mas aí ele se farta, e o que sobra, quando a barriga está cheia? A insensatez dele. Ele vai voltar a pensar em insensatez. Não é bom o insensato ficar despreocupado da vida. A mulher desprezada que por fim se casa. Uma mulher desprezada que finalmente se casa pode tornar a vida do seu marido um inferno. E assim são algumas mulheres que se ressentem dos homens, que se ressentem do pai, que se ressentem da imagem masculina, e finalmente se casam e transportam essa guerra para dentro do casamento. A escrava que toma o lugar da sua senhora. A gente tem um exemplo disso na Bíblia. Hagar era a escrava de Sara, esposa de Abraão. Chega um determinado momento que Sara não conseguia
engravidar, e Hagar engravida de Abraão. E ela começa a esfregar o filho na cara da sua senhora. Eu tenho um filho, você não tem. Seu marido teve que me procurar, se coloca no lugar da sua senhora. Então, todo aquele que se sente oprimido, que se sente debaixo de um peso, e esse ressentimento sobe com ele para o poder, ele começa a fazer muitas truculências. A passagem de Provérbios vai dizer mais coisas. Capítulo 19, versículo 20. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. Agora você está dizendo que uma pessoa simples, humilde, não pode viver no luxo? Não, está falando do tolo. O tolo com muito dinheiro na mão faz o quê? Tolice. Pior ainda é o servo dominar príncipes. Aqui a imagem é do servo puxando o tapete do príncipe. É o servo, agora chegou a minha vez. E por fim você tem Provérbios 28, 3. O pobre que se torna poderoso. Essa aqui é para enterrar a Bíblia e falar assim, olha, esse livro, eu sabia, é um livro antiquado que não tem nada a ver com a mentalidade dos nossos dias. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. O versículo anterior estava falando das características de um rei misericordioso e bondoso, e aqui a imagem é de um pobre que se torna poderoso, e ao invés de usar o seu poder, bom, eu fui pobre uma vez, eu fui oprimido uma vez, então eu vou usar o meu poder recém-adquirido para que eu possa abençoar, para que eu possa ajudar os pobres. Mas o que ele sempre cobiçou enquanto pobre era ser poderoso para mandar como os poderosos. Então há uma sede de poder aí, há uma sede de querer ser o juiz, de querer ser o mediador, o administrador da justiça. Você vai encontrar isso muito em pessoas quando elas vão chamar a atenção de alguém. Você conhece esse tipo, ou você enfrenta uma característica assim, volta e meia, a gente se sente orgulhoso dessa forma. Imagina uma pessoa que ela decide ensinar outra. Ela flagrou uma outra pessoa fazendo alguma coisa errada. E ela fala daquele jeito, se afirmando em comparação a você. E ela te diminui para que ela cresça como virtuosa. E você percebe a diferença de uma pessoa que está querendo te ensinar, está querendo te corrigir, e ela chega com todo carinho, ela chega com todo respeito, porque a intenção dela é produzir em você uma vontade de fazer o certo. Normalmente o arrogante, normalmente aquele que ostenta o seu poder, ele não produz isso, ele produz mais raiva. Gente, mas a gente viu aqui que esse tem sido o procedimento. A minha pergunta é, onde é que está a misericórdia aí? Onde é que está o amor aí? Onde é que está o acolhimento aí? E onde é que está a reparação? Eu não sei se você, como eu, percebe uma coisa. Tudo que há aí é ressentimento, ódio, vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Já que as instituições de poder não estão fazendo a reparação que eu acho que tem que ser feita para grupo A, B ou C, nós faremos isso, nós pressionaremos dessa maneira. Mas é a mensagem da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre as injustiças desse mundo, sobre o pecado desse mundo? O que ela diz sobre isso? Será que Deus também prega alguma forma de cancelamento? Você vai se surpreender com uma coisa que eu vou dizer. Antes disso, eu queria fazer uma recapitulação aí dos 5 solas da reforma. A gente tem comparado a reforma com uma reforma de uma casa mesmo, e a gente viu na primeira semana que só a Escritura é o projeto para essa reforma. Você quer reformar a sua vida, uma igreja quer ser reavivada, quer ser revitalizada, ela precisa crer na Escritura como sua única regra de fé e prática. Esse é o projeto da obra. Aí a gente viu no segundo domingo, somente Cristo. Só Cristo é o trabalhador eficaz. Não adianta você ter um projeto bonito na mão, se você não consegue realizá-lo.
é Jesus Cristo quem opera a obra de restauração, seja da sua igreja, seja do mundo, através dele. Ele é o único competente para realizar a justiça, o único competente para alcançar a perfeição, o único competente para ser santo e plenamente santo é só Jesus. Então, a obra é de Jesus. Só Jesus Cristo é capaz de operar uma obra salvífica, uma obra salvadora. E aí vem o tema dessa semana: somente a graça. Só a graça salva. Somente a graça salva. Somente através da graça há salvação. Por quê? Olha só, você tem o projeto, que é a Escritura. A Escritura conta todo o plano de Deus, o projeto de Deus de restauração e redenção do mundo. Aí você tem o trabalhador eficaz. Pode deixar, pai, eu vou cumprir esse projeto, eu vou lá, mãos à obra, né? Tem até aí uma mão com um capacetinho, imagina um operário que consegue botar o que está no papel na prática, coisa que nós não fazemos, não conseguimos fazer. E aí, finalmente, vem o custo da obra. Ok, nós temos um projeto infalível, nós temos um trabalhador, um servo eficaz, competente. Qual é o preço disso? Vamos lá. Deus, coloca aí no papel o que você quer de mim. O que você quer de mim? O que você quer que eu faça por você para merecer o trabalho de tão eficiente operário e um projeto tão bem elaborado? Eu tenho que ter uma participação nisso, não é possível. Qualquer um sabe que uma reforma de uma casa pode ter um custo alto. Eu dei uma olhadinha, fiz uma pesquisa, né? Não vou dizer para vocês, mas eu fiz uma pesquisa assim, e se eu visse o metro quadrado do meu apartamento para poder fazer uma estimativa de quanto vai ser? Aí eu coloquei ali na internet, aparecia, olha, mais ou menos tanto para cada metro quadrado de reforma. Se você for fazer isso, se você for fazer aquilo, e tinha os elementos da reforma. Eu caí para trás da cadeira, metaforicamente falando, porque era muito caro, tá fora do meu orçamento atual fazer uma reforma um pouco mais ampla no meu apartamento. Isso não é uma reclamação, isso é só uma constatação. Significa que a gente vai ter que juntar um pouco mais de dinheiro para a gente poder chegar lá, tá bom? Mas e essa obra de Deus? Aí que vem a terceira base, o terceiro pilar da reforma protestante. É de graça. Isso é dado para você. Isso é elaborado pelo Pai, elaborado por Deus. Isso é cumprido por Jesus Cristo. E isso é doado para você. A imagem é mais ou menos essa. A imagem é o cara que fez a reforma da sua casa, chegou, reformou ela inteira, e aí chegou a hora em que você chega para ele e diz assim, olha, o trabalho está perfeito, está excelente, a casa ficou maravilhosa. Quanto é que vai custar isso? Fala aí, fala a verdade. Obra sempre foge do controle, a gente sempre planeja um valor e acaba extrapolando. Quem já fez reforma em casa sabe disso. Tem sempre um cano que a gente não viu, que estava estourado, que precisa consertar. Tem sempre alguma coisa que aparece depois que você cava o chão, depois que você arrebenta a parede. Sempre tem um gasto a mais. Fala aí. E aí imagina que esse operário, que esse servo diz assim para você: não, eu fiz a reforma de graça. Qual seria a sua reação? Eu fico muito curioso com a reação das pessoas sobre isso. Por que eu fico curioso? Porque muitos de nós temos dificuldade de receber coisas de graça. Nós temos dificuldade de receber presente. Nós não gostamos de ter dívida com ninguém. E por que a gente não gosta de ter dívida com ninguém? Às vezes porque a pessoa com quem você vai ficar endividado não é a pessoa que você deva se endividar, né? Então, se aparecer um agiota falando, olha, eu vou te emprestar dinheiro a custo baixo, menor do que o banco, eu sugiro que você não pegue o dinheiro com um agiota. Não é uma pessoa para você se endividar. Mas há aquele presente que é presente mesmo.
O seu amigo te deu, o seu parente te deu, e você sabe que ele não quer nada em troca. Você sabe que ele não deseja que você realize nada para merecer aquele presente. Isso é a graça de Deus. E aí tem uma passagem em Romanos, capítulo 11, versículos 5, 6 e 7, onde o apóstolo Paulo está falando para os romanos, para a igreja de Roma, Roma, da Itália mesmo. Na época não era conhecida como um país integrado, Itália, não tinha seleção de futebol da Itália. Mas havia uma Roma, a capital do Império Romano, e você tinha ali os romanos. A carta era enviada para a grande cidade de Roma, que na época de Paulo devia ter ali entre os seus 500 mil a 1 milhão de habitantes. É isso mesmo, quase uma Campinas. Quase uma Campinas ou quase uma Cuiabá, se for pegar o número por baixo, a minha cidade natal, Cuiabá, que tem uns 600 mil habitantes. E ele vai falar intensamente na carta aos Romanos sobre graça, sobre fé, sobre salvação, sobre justificação. Ele vai lançar toda a base da fé. E ele vai falar sobre a salvação que é entregue graciosamente por Deus. Eu não sei se você sabe, mas toda a entonação da Bíblia, toda a mensagem da Bíblia, ela se resume da seguinte maneira: você tem uma má notícia. Qual é a má notícia? Você está divorciado de Deus. Eu estava divorciado de Deus. Todo ser humano está naturalmente divorciado de Deus. Não quer saber de Deus, não quer contato com Deus. E quando a gente inventa um Deus, é um Deus que é mais um brinquedo na nossa mão do que um Deus maior que nós mesmos. Pois bem, isso configurou como um verdadeiro crime, um verdadeiro pecado. Porque Deus havia dito para a humanidade que caso ela se divorciasse de Deus, se divorciasse dele, isso constituiria num crime passível de morte. Você pode até reclamar, mas não pode reclamar que a lei não foi avisada, porque na narrativa bíblica essa lei é anunciada. Olha, não se afastem de mim, porque senão vocês vão morrer. Vocês vão morrer de diversas maneiras. Pois bem, uma vez nesse estado de divórcio, a gente não consegue encontrar o caminho de volta, o caminho de contato com Deus. E Deus resolve mandar o seu filho Jesus para restabelecer essa conexão. Mas não só restabelecer essa conexão como se nada tivesse acontecido. Como um casal que briga e no dia seguinte está um bicudo com o outro porque sabe o que aconteceu na noite anterior. Não, Jesus Cristo vem para resolver o abismo do divórcio entre a humanidade e Deus e, ao mesmo tempo, possibilitar essa aproximação do Deus poderoso, do Deus criador. Então, é como se Deus fosse o próprio mediador entre duas partes divorciadas. Não porque Deus o assim deseja ou acha isso muito importante, ou acha isso fundamental, mas porque nós mesmos somos adversários de Deus. Muito bem, Jesus faz tudo o que é necessário para que essa possibilidade venha à mesa. Ele ganha o jogo, ele vence a morte, ele vence tudo o que nos afastava de Deus. E aí ele diz assim: agora que eu removi os obstáculos que impediam vocês de se aproximarem de Deus, eu quero guiá-los até ele. E é isso que Jesus faz. E aí, nessa reconexão, o preço dessa reconexão é graça. É graça. Graça de um jeito que não serve você pagar nada por ela. Em determinado momento da carta aos Romanos, Paulo está falando de um profeta do Antigo Testamento chamado Elias. Elias era uma figura rara, um profeta audacioso, um profeta que havia acabado de ter uma grande vitória sobre vários sacerdotes de Baal. Mas uma arquirrival promete que vai arrancar a cabeça dele, que vai matá-lo, e ele se deprime, ele foge daquela situação e ele fica muito mal. Eu estou na ameaça de morte, já venho sofrendo perseguição há tanto tempo e só sobrou eu. Só sobrou eu nesse mundo todo. Só sobrou eu que não me dobrei a Baal, só sobrou eu que adoro ao Senhor. E o que Paulo vai relembrar
é que Deus vai ao encontro de Elias e ele diz assim: você está enganado, porque na verdade eu separei para mim 7.000 remanescentes do povo. Ou seja, você não está sozinho. Ou seja, Elias, você está achando aí que você é alguém que está fazendo algo especial e solitário? Na verdade, eu separei, ou seja, intencionalmente, eu tirei pessoas de um contexto de afastamento, de pecado, de distanciamento de mim, e eu trouxe para perto. Você não é o único. Eu faço isso na vida de mais gente. E por que eu queria trazer essa passagem para vocês a partir do versículo 5, quando ele termina o exemplo dessa história? Por um motivo muito simples. A graça é muito associado na igreja à salvação individual. E o problema dessa ênfase puramente individualista é que a gente se sente assim: eu recebi um ticket gracioso de Deus, mas esse ticket não foi dado para outra pessoa. Então não é raro encontrar na igreja pessoas muito duras com o outro e muito brandas consigo mesmo. Quem faz isso não tem uma visão maior. Quem faz isso está dizendo assim: pai, eu sou como Elias, só tem eu nesse mundo, só eu não me dobrei. E Deus vai falar: eu estou gerando um remanescente. Olha só, Romanos 11, 5 diz assim: assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Havia aqueles 7.000 que eu separei para mim na época de Elias, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Ou seja, Deus falando: eu selecionei pessoas que não estarão distantes de mim, não vão se dobrar a nada deste mundo, não vão ter para si a sua própria justiça, não vão tentar se aproximar de mim através das minhas obras. Por quê? Porque eu os escolhi pela graça. Significa o seguinte: significa que não há nada em você ou em mim que torne você digno da graça de Deus. Mas não é possível. É a cor do cabelo? É porque eu nunca matei ninguém? É porque eu nunca roubei? Eu fiz coisas erradas, mas não tão erradas? Não, na verdade é porque ele te escolheu e o critério é tão somente a vontade de Deus. E ele foi dado de graça. Isso não é tão fácil de se entender para a gente quanto a gente imagina. Pega todas as vezes em que nós nos revoltamos e pensamos assim: como eu queria que Deus arrebentasse a cabeça de fulano, de ciclano. Eu quero entrar numa guerra civil nesse país. Se eu pudesse dar um tiro. Se eu pudesse perseguir. Se eu pudesse. Eles iam ver o amor de Deus na garganta deles. Eu não estou falando do desabafo. Às vezes a gente desabafa com Deus. Eu estou falando de pessoas que alimentam essa intenção na direção de outras, sem apresentá-lo para Deus, porque eles sabem o que Deus vai falar para eles. Quer ver um outro momento onde nós nos pegamos desafiados na graça escandalosa de Deus? Quando a gente vê alguém que a gente não gosta se rendendo a Deus. A gente desconfia. Não é possível. Como assim? É essa pessoa. Certa vez eu falei na Igreja Presbiteriana Peniel, numa pregação, se o Bolsonaro aparecesse na igreja e falasse assim: gente, eu sei que ele se diz cristão, mas digamos assim que ele fale que se tornou um evangélico, um reformado, e aparecesse assim: eu fui tocado sobremaneira por Deus. Eu achava que conhecia Deus, mas agora tudo ficou mais claro para mim. Eu quero fazer parte dessa comunidade. Eu quero fazer parte da Peniel. Vem cá, me dá um abraço como irmão em Cristo.
E aí eu falei também sobre o Lula. Se o Lula aparecesse aqui, estendesse o braço e falasse, companheiro, companheira, eu conheci um Deus maravilhoso através de Jesus Cristo. Desculpa. Conheci um Deus maravilhoso em Jesus Cristo e vim fazer parte dessa comunidade. Dá aqui um abraço, meu companheiro. Você daria um abraço no Lula, chamaria de irmão. A gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade. Porque a justiça de Deus é a mais exigente do mundo. E a gente reclama da justiça de Deus. É muito pesada. Deus é muito pesado. Mas a graça de Deus é a mais absurda e escandalosa do mundo. E a gente reclama. A gente reclama da justiça porque é pesada demais. Mas a gente reclama da graça porque é aberta demais. É aberta demais. E a gente se incomoda. Meus irmãos, seremos muito enriquecidos por Deus se a graça se desenvolver no nosso coração na direção de nós recebermos o outro com a possibilidade que Deus o amou também. Essa era uma dificuldade dos judeus com os gentios. Não é possível. Não é possível que gregos agora fazem parte do povo de Deus. Não é possível agora que os gentios, os bárbaros, fazem parte do povo de Deus. Não é possível. O povo de Deus são os judeus. Versículo 6, Paulo vai tirar toda a dúvida, como que enfatizando e já percebendo a oposição que aparecia no meio. Você talvez não saiba, mas várias das comunidades que surgiram naquele primeiro século de igreja, elas tinham um grupo chamado de judaizantes. Os judaizantes eram judeus que ficavam no ouvido dos gentios e de outros membros da igreja, dizendo assim, não, Jesus foi maravilhoso, fez coisas maravilhosas, ele deu de graça mesmo, é uma graça assim, é uma graça que você tem que dar um troquinho, um dinheiro simbólico, uma coisa simbólica, um gesto simbólico da sua fé. Não. Se é pela graça, versículo 6, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. A regra básica de lógica que Paulo utiliza. Gente, se eu estou falando que é de graça e você tem que pagar 5 centavos, já não é de graça. Se você tem que pagar 1 centavo, já não é de graça. De graça é de graça. De graça não é promoção. De graça não é Black Friday. De graça não é oferta. De graça é de graça. De graça é como se você fosse no supermercado e tivesse lá todo o nosso estoque, é só pegar e levar. Hoje eu comprei um café, um pacotinho de café especial no supermercado. Sabe aquele café 100% arábica, gostoso, a safra premiada? Nunca compro esse café, sempre está muito caro. E aí eles botaram uma tarja e colocaram um preço promocional muito barato, porque ele estava no valor de um Três Corações, de um café assim que a gente pega para o dia a dia. E aí, adivinha o que acontece? O que acontece quando você vê uma promoção assim? Você pensa assim, deve estar com algum defeito. O pacote deve estar furado, deve estar rasgado, deve estar danificado, alguma coisa. Peguei e não estava. Segunda coisa que você pensa quando você vê um preço tão inacreditável, está próximo do vencimento. Vai vencer amanhã, vou comprar 250 gramas de café, não vou conseguir tomar todo esse café até amanhã. Provavelmente eu vou ter que me arriscar aí passando da data de vencimento. Mas não, só vence em 2021. Peraí, vence em 2021, o pacote não está danificado. E eu confesso que eu fiquei um tempo ali decidindo se eu levava ou não levava. Eu estava querendo comprar o café de todo dia. Eu não estava querendo comprar o café premiado. Agora imagina algo dado de graça. Deus fala assim, eu quero dar algo de graça para vocês, que é a salvação. Meu filho Jesus empreendeu uma obra inacreditável por causa de vocês. Meu filho Jesus foi atrás da salvação de vocês.
Meu filho Jesus recebeu a punição no lugar de vocês. Aquela punição que eu tinha dito que seria destinada a vocês, meu filho recebeu. Eu cortei na própria carne, não foi seu filho que se sacrificou por isso, não foi você que se sacrificou por isso. Eu mesmo cortei na minha própria carne. Eu senti essa dor, eu senti essa privação, eu senti essa ofensa. Eu apliquei tudo isso em mim mesmo. E eu estou te dando de graça. É escandaloso, não é? É escandaloso. E sabe por que o nosso coração diz que é escandaloso? Você sabe como que você percebe isso? Porque a gente fica teimando em fazer coisas para merecer o amor de Deus. Isso é muito presente na igreja. Muito presente. As pessoas não conseguem descansar na graça. A gente tem dificuldade de descansar na graça de Deus, de se alimentar dela. Uma vez, eu conversei com um terapeuta que disse assim, Sauro, sinto muito, mas no consultório, os mais neuróticos são os evangélicos. Esse terapeuta, um cara muito sério, viu? Eu não estou falando de qualquer terapeuta. Esse terapeuta cristão estava afirmando que o povo de Deus, que deveria ser um povo muito mais relax, no sentido de saber administrar a culpa de uma forma melhor, saber ter menos neuroses, saber ter menos síndrome de perseguição, estar descansado na graça, tocando a sua vida com base nessa graça, buscando santidade com base nessa graça, eram os mais neuróticos. Sauro, o que tem de gente doida na igreja, o que tem de gente doida, vivendo duas vidas, vivendo com hipocrisia, porque não consegue se render à graça. A graça não foi pregada para essas pessoas. A graça não faz sentido para essas pessoas. O nosso coração fica apontando o tempo todo para a direção do custo. Não é possível que seja de graça. Deus deve estar bravo comigo. Deus deve... Muita gente, muita gente. E por último, Paulo vai dizer assim, que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Desculpa. Os eleitos o obtiveram. Ou seja, ele está dizendo assim, os gentios que não faziam parte do povo de Deus do Antigo Testamento, que não sabiam nada sobre a Arca da Aliança, não sabiam nada sobre circuncisão, não sabiam nada sobre tabernáculo, não sabiam nada sobre tribos de Israel, eles não sabiam nada, eles partiram do zero, eles se renderam. Eles saborearam a graça com muito mais facilidade que os judeus. Do versículo 8 em diante, vai ser dito o seguinte, que Deus de propósito fez isso. Os ouvidos moucos, a mente que não consegue acompanhar esse conceito, essa ideia e esse ato que é a graça de Deus. Isso tudo era um obscurecimento, como que Deus deixando o coração do judeu à sua própria sorte, fechado a ele. E mostrou para um povo que sempre se esmerava em desobedecê-lo, enciumado dos gentios. Confesso que às vezes eu conheço pessoas de outros contextos que parecem que entendem muito mais a graça do Senhor do que muita gente da igreja. Muita gente da igreja ainda tem aquela imagem do templo, aquela imagem sacralizada das regras que ela tem que cumprir, e ela busca autossalvação. Eu tenho uma abominação dessa parte, dessa fala que eu vou dizer para vocês. Eu não gosto de ouvir isso, eu tenho que confessar, meus irmãos. E se eu for pego um dia dizendo isso, você tem que me censurar. Quando alguém diz assim, ok,
Deus, ele nos salvou, mas você tem que fazer a sua parte. Você não tem que fazer parte nenhuma no que tange a salvação. A salvação é de Deus. A salvação é dada por Deus. Existe um conceito teológico, se eu for aplicar um deles aqui, chamado monergismo. Monergismo é diferente do sinergismo. Monergismo é esse Deus que Romanos está falando, que dizendo assim, eu escolhi, eu selecionei. Então, eu e única e exclusivamente eu, o Deus Criador, o Deus poderoso, o Deus misericordioso, fui atrás de vocês, vocês não vieram atrás de mim. Eu fui atrás de vocês e despertei vocês para mim. Isso é monergismo. Sinergismo é quando a gente acha que tem parte na graça. Há uma série de outras compreensões partindo do sinergismo, mas basicamente essa é a diferença. Paulo, eu creio que Paulo está falando muito mais na direção do monergismo nesse sentido. Ele está dizendo, eu escolhi um povo enquanto vocês estavam cegos e surdos para a graça. Eu descobri um povo, eu revelei um povo, eu mostrei para vocês um povo, enquanto vocês achavam que eram únicos, como Elias achou, que graciosamente foi atraído para mim. Basicamente, se a gente fosse comparar graça e cancelamento hoje, nós teríamos o seguinte: o único com poder é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Enquanto nós estamos brigando para ver quem faz o quê, esse Deus Todo-Poderoso, ele está transicionando você da injustiça para a salvação. E ele faz isso através da sua graça divina, da obra salvífica em Jesus Cristo, dada a você, as recompensas que ele conquistou, as bênçãos que ele conquistou, dada a você e dada a um povo escolhido graciosamente. Então, Deus não pega a injustiça e transforma em justiça. Deus pega a injustiça, transforma em justiça em Jesus e dá o prêmio da salvação para você. Esse é o conceito. Então, o que Deus faz não é, eu fiquei bravo com essa multidão, eu vou cancelar todo mundo. Deus não cancela. Deus derrama juízo. É muito pior que cancelamento. Deus derrama juízo. Aí, quando a gente está imaginando que Deus é exigente demais, aí ele diz o seguinte, ok, o juízo eterno está sobre a cabeça de vocês, e eu quero dar a solução, a saída para isso. E só serve essa saída se eu der para vocês de graça. Imagina um amigo te convidando para viajar. Olha, eu consegui, eu aluguei uma casa beira-mar. Eu queria que você e sua família viessem para cá. E é uma casa enorme, uma mansão na beira-mar, com coqueiros, brisa, tudo maravilhoso. Vem para cá. Não, mas eu quero ajudar a pagar a conta de luz. Não. Você está me ofendendo desse jeito, diria seu amigo. Eu quero que você venha de graça. Eu faço questão. Só serve se você vier de graça. Agora imagina que você teima e diz assim, ok, então eu não vou para sua casa, eu não vou para esse lugar paradisíaco, porque eu só vou se eu pagar a conta de luz. Senão eu não aceito. Deus está dizendo para você, para mim e para o seu povo, e para aqueles que são seu povo e nem sabem disso nesse momento. Ele está dizendo assim para você, a minha ira está sobre você, porque você rompeu comigo. Mas o meu filho recebeu essa ira no seu lugar, propiciando uma reconexão entre nós dois. E eu quero que nós nos reconectemos. Deus, como todo soberano sobre a sua vida, e você como filho dele. E como membro de um povo escolhido por ele. E só serve se você simplesmente aceitar
graciosamente aquilo que eu tenho para te dar. Mas se você inventar de querer enumerar coisas que você fará para merecer o que o meu filho fez por você, não serve. Eu retiro e a minha ira estará sobre você. Tão grande bênção, tão grande livramento, de graça. Mas Paulo sabia qual era a questão do nosso coração. A questão do nosso coração é que nós queremos parecer. Graça mostra a nossa fragilidade. Graça mostra a nossa necessidade de favor. A gente não quer ter favor. Nós queremos ser poderosos e fortes. Nós queremos ser atletas da moral. Não. Deus graciosamente está te chamando para perto. Deus graciosamente nessa noite está dizendo assim para você: se você acha que você é o único, eu tenho chamado pessoas. Perceba as pessoas ao seu redor e chame-a, pregue a minha graça para elas, porque eu estou chamando mais gente ainda nos dias de hoje. E quanto a você, veja o meu ato a partir da graça, porque se for por obras, já não é mais graça. Sem esse pilar fundamental da igreja, não há igreja. Sem a Escritura, sem Cristo como único que realiza a obra de salvação, e sem a graça como a única forma de você receber os benefícios que Jesus conquistou, não tem igreja. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoa Peniel com crescimento na graça, que cada vez mais, a cada dia, a tua graça cresça em nós, e nós percebamos a cada dia, cada vez mais, a profundidade das bênçãos, do livramento, da compreensão do teu amor, da percepção dos teus atos de misericórdia para conosco, e isso reavive o nosso coração. Tem muita gente vazia dentro da igreja, Senhor. Dentro da igreja tem gente vazia, tem gente esgotada, tem gente que se sente pressionada, tem gente que está fazendo uma lista colocando diante de ti, falando por que a minha vida está desse jeito, por que eu sofro, por que eu tenho desafios, por que eu tenho desemprego, por que eu tenho trabalho, por que eu tenho todas essas coisas. Se eu estou apresentando uma lista, joga essa lista fora. Joga essa lista fora. Você é alcançado pela graça do Senhor, pelo amor gracioso dele, tão somente isso. Sem isso, você será apenas um ingrato, fazendo corpo nas fileiras da igreja, apontando para os céus e dizendo por que é que eu tenho a vida que eu tenho quando eu mereceria mais. Oh, Deus, com a graça é diferente. Com a graça, a gente percebe a nossa pobreza, a nossa nudez, a nossa necessidade. Com a graça, Senhor Deus, nós temos a nudez coberta, nós temos as vergonhas perdoadas, os crimes perdoados, os pecados perdoados, graciosamente, graciosamente. E num momento futuro, ou mesmo presente, que os meus irmãos estão ouvindo aqui agora, em que nós nos sentimos distantes porque falhamos, porque erramos, é a graça que nos ampara. Depois que nós cremos e aceitamos essa jornada com Jesus Cristo, é a graça que nos ampara. Foi a graça que amparou Pedro, quando depois de andar 3 anos com Jesus Cristo, o negou 3 vezes. O que senão a graça que permitiu que Jesus se aproximasse de Pedro e se reconciliasse com Pedro?
com aquele que o negou, com aquele que fingiu que não o conhecia. Isso é uma postura de um descrente, isso é postura de quem se aproxima do Senhor. Isso é postura, Pai, de quem conheceu a tua graça e o teu amor, pois Pedro conheceu a tua graça e o teu amor ao longo desses 3 anos, e mesmo assim Jesus foi ao encontro dele e se reconciliou com ele. Isso é graça. Isso é viver na graça. Pai, dá-nos a conhecer essa graça para alimentar e preencher o nosso coração com vida. Vida. Em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e as consolações do Espírito Santo estejam com vocês. Amém, amém e amém. Deus os abençoe. Grande abraço. E até breve. Gostei muito da presença de cada um de vocês. Pessoal conversando, pessoal se cumprimentando. Grande abraço para vocês, viu? Gostei muito de vê-los aqui. Até breve.